Bendito, louvado seja. É o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja. É o Rosário de Jongueiro Maria. Olá, Brasil! Eu sou a Débora E eu sou o Gustavo. e hoje nós apresentaremos um trabalho sobre o cotidiano do negro no Brasil no período da escravidão. Como bem sabemos, vários povos foram trazidos ao Brasil pelos portugueses, dentre eles Bantus, Nagôs, Gegés e Malês. Quando esses povos chegaram aqui, trouxeram consigo a sua cultura e o seu conhecimento embutido. E isso influenciou muito no comportamento deles aqui. Hoje, nós falaremos de alguns dos costumes que são a culinária, a dança e a religião. A alimentação do escravo variava de acordo com a função que ele deveria exercer no trabalho, o local onde ele deveria trabalhar, se era urbano ou rural, e também as riquezas de seu senhor. As comidas poderiam ser farinha de mandioca ou de milho, feijão, banana, laranja e também, às vezes, uma carne menos nobre. Os pratos preparados na época eram misturas de pratos europeus com ingredientes africanos e alguns temperos indígenas. Lembrando que quando Portugal trouxe para cá os negros, trouxe também alguns temperos. Então estes pratos eram, na verdade, adaptações. Com os poucos temperos que os portugueses traziam, era preciso improvisar. Até porque, neste início de colonização, os ingredientes eram escassos até para os colonizadores. Alguns exemplos dos improvisos e adaptações das receitas são: com a falta das pimentas africanas, foi utilizado o azeite de dendê, que já era conhecida da África. Já a mandioca era uma substituta para o inhame. As carnes também passaram por esse processo de alteração, tendo em vista que os animais daqui se divergiam dos encontrados tanto na África quanto na Europa. Assim entraram para a dieta tatus, lagartos, capivaras e caranguejos. Os caldos eram importantes na cozinha africana. Eles eram consumidos misturados com farinha, resultando em pratos como o pirão. Desta forma, encontrando-se com a culinária indígena que forneceu frutas, ervas e a mandioca. A popular pamonha de milho origina-se de um prato africano, o acaçá. E como destacou Silvia Colombo, também vieram da África o coco, a banana, o café, a pimenta malagueta e o azeite de dendê. E no Nordeste são também populares o inhame, o quiabo, o gengibre, o amendoim, a melancia e o jiló. O jongo foi uma dança trazida da África. Na realidade era um jogo. O jongueiro ficava no centro da roda e lançava um enigma em forma de desafio, chamado os pontos. Um outro jongueiro, que estava em volta da roda, aceitava o desafio e deveria decifrar o enigma, ou desamarrar, como eles mesmos diziam. O jongueiro que acertasse entrava na roda no lugar do que lançou o desafio. Muitas vezes servia para satirizar o senhor, que desconhecia, achava que era apenas uma dança. O jongo era permitido apenas nos dias de santos, como comemoração. Os cantos não tinham fundo religioso. Conforme o catolicismo foi sendo implantado à força, o aspecto religioso começou a aparecer nas cantigas. Aspecto religioso este sendo incluído com o nome de santos, com canções e ladainhas vindas da própria igreja. Uma curiosidade sobre o jongo é que apenas os mais velhos poderiam dançar, os mais jovens apenas observavam. Esse passo aqui, ó. Esse é a massa café. É isso, Luísa? Tá bom. Que é a base Para os outros. Isso. Tem um apelido também, que é do mancador. Peraí, como é esse mancador, hein? Que cada jongueiro dança a sua maneira. E tem um passo também, que é o tabeado. Tabeado. É. É bonito demais. Vamos girar? Mesma coisa, vamos girar. Piedade. Ai, papai, ai, mamãe. E como vou tomar conta de você na piedade. Mãe, eu não sabe ler, eu não sabe escrever.
Os jongueiros nem sempre eram homens, as mulheres também poderiam participar. Mas os seus passos na dança eram executados de forma mais delicada e leve. Nasceu na África como uma arte marcial. O nome capoeira, na realidade, nasceu aqui no Brasil mesmo, quando os capitães do mato, não conseguindo recapturar o escravo fugido, chegavam para seus senhores e diziam: "Ah, fugiu para a capoeira", que era um nome indígena que denominava uma mata rasteira. Era praticada pelos escravos para a própria defesa contra os capitães do mato. Ela se disfarçava de dança, com cantos e palmas para que o senhor não desconfiasse, e foi utilizada também nos quilombos. A capoeira também foi praticada no meio urbano, principalmente quando, em São Paulo, no século XIX, Rafael Tobias de Aguiar implantou o policiamento. Depois da escravidão, a capoeira foi enviada junto com os negros para a marginalidade. Sem oportunidades, muitos se utilizaram da luta para serviços como guarda-corpo ou até mesmo de capatazes e outras atividades à margem da lei. O candomblé foi uma religião trazida pelos vários povos da África na época da escravidão. Para que pudesse ser praticado, os integrantes a camuflavam com símbolos religiosos e católicos. Com o passar do tempo, foi misturando-se a religião católica com a religião do candomblé. Esse sincretismo formou uma religião genuinamente brasileira, que é a Umbanda. A Umbanda, na realidade, é uma junção do catolicismo, do candomblé, de religiões até mesmo indígenas e do kardecismo. A Umbanda incorpora caboclo, preto velho, crianças e exus. Já o candomblé incorpora somente os orixás. Na Umbanda, o caboclo, o preto velho, por exemplo, são guias espirituais. Já no candomblé, o caboclo e o preto velho são considerados eguns. Os traços da cultura africana permaneceram e resistiram principalmente até os dias de hoje. Mas é importante ressaltar o fato de que não foi apenas esta herança que nos restou do período de migração e da escravidão. Como diz Boris Fausto, a abolição da escravatura foi pensada. O que não foi pensado é em como os negros seriam inseridos na sociedade após a abolição. Ficaram livres, porém sem ter para onde ir, permanecendo assim nas fazendas. Com a chegada dos imigrantes europeus, havia a intencionalidade do governo de um embranquecimento da população, evitando-se assim ter negros nas lavouras. Alguns conseguiram pequenas construções rudimentares para suas famílias. Ainda com grande preconceito e sem muitas perspectivas, iniciaram trabalhos marginalizados, não oficializados, pequenos bicos para se sustentar. E mesmo com as dificuldades, procuravam manter suas tradições vivas no cotidiano. Bom, galera, é isso. Nós gostaríamos de agradecer a 3 pessoas que foram fundamentais na nossa etapa de pesquisas. São elas a Lígia Munhoz, do Solar da Marquesa, Júlio César Pereira de Freitas, do Acervo da Memória e do Viver Afro-Brasileiro, e a Vanessa Oliveira, do Sítio da Ressaca. Galera, muito obrigada mesmo. Vale também a indicação dos 3 locais. São museus, são instituições fantásticas, com pesquisas assim de primeira mão. Por hoje é isso. Muito obrigada.